Entrevista da semana. O repórter Diego Souza conversou com a psicóloga Mônica Mumi sobre justiça restaurativa. Confira. Mônica, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma prática a justiça restaurativa tem se aplicado no Brasil nos últimos tempos. A justiça restaurativa tem uma possibilidade muito concreta de convidar pessoas a olharem para as situações de convivência. A gente pode falar das situações que dão desencontro, conflitos, violência. A gente pode falar sobre tomadas de decisão. Então, na prática, a justiça restaurativa é uma possibilidade de reunir pessoas envolvidas direta e indiretamente numa situação, para que, a partir desse poder de fala e de escuta, transformar realidades, achar outros caminhos. Se a gente pensa que a convivência traz o desafio de eu pensar de um jeito e você pensar de outro, e isso pode produzir afastamento, brigas e tantas experiências que a gente traduz como experiências injustas, a justiça restaurativa se aplica no momento onde o ser humano não consegue lidar com isso e se afasta e vive situações de raiva, de medo, de insegurança, e tudo isso contribui para que eu permaneça na situação injusta. A aplicabilidade da justiça restaurativa é justamente dizer como que eu transformo tudo isso num aprendizado, para situações mais simples e para situações mais graves. Mais simples porque o conflito faz parte da dinâmica de convivência, faz parte da condição humana. Situações mais graves são produções de violência. Então, a justiça restaurativa, na minha visão, ela se aplica a toda a forma de convivência que me convida a olhar a mim e ao outro na nossa humanidade, ou seja, naquilo que é a nossa potência como ser humano, mas também naquilo que é a nossa fragilidade. E o que pode ser melhorado? Por mais que a gente tenha avançado muito, tem muitas pessoas construindo, sustentando, enraizando a justiça restaurativa no país, ela ainda é muito nova, né? A gente não pode esquecer que isso é uma experiência que a gente ainda está investigando muito. Eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Um é que a gente crie estruturas de políticas públicas para o fortalecimento da justiça restaurativa. Isso significa criar em diferentes espaços processos formativos, processos de aprofundamento, criação de estruturas que possibilitem que a justiça restaurativa e os procedimentos restaurativos entrem na cena da maneira de atender o outro, de criar mecanismos de resolução de violência, de conflito, que a gente possa entender essa perspectiva num viés preventivo, resolutivo e transformativo, né? Então, para que eu crie essa possibilidade, eu preciso criar políticas públicas e realmente ajudar as pessoas a acessarem essas informações, porque por mais que seja uma prática ancestral, ela foi se esquecendo no caminhar. A gente foi tirando as necessidades e sentimentos do centro dos processos resolutivos. A gente não foi ouvindo as pessoas. Então, a gente precisa reaprender a fazer isso. Então, um ponto que precisa, na minha opinião, ser melhorado é considerar isso como um novo processo de aprendizado. E o segundo ponto é como que a gente consegue disseminar e divulgar e sistematizar o caminho já percorrido, né, os resultados alcançados, as transformações ocorridas e contar isso para mais pessoas. E chamar as pessoas para pensarem junto, né? A justiça restaurativa, ela traz uma perspectiva de poder compartilhado. E o poder compartilhado se dá na hora que eu escuto e na hora que o outro fala.
E me parece que a gente precisa realmente trazer os caminhos percorridos ao longo desses anos no Brasil para ser compartilhado com mais e mais pessoas. Poder olhar quais foram as lacunas que aconteceram nesse caminho, quais foram os equívocos, aprender com eles, criar uma reflexão permanente. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente avança e traz um outro viés. Acho que um ponto também importante é que essa caminhada feita, ela pode trazer para nós outros passos, ou seja, entrar em outras áreas, resolver outros tipos de conflito. Tudo isso utilizando essa sistematização e esse aprendizado de um tempo que fez com que a gente chegasse aqui. Eu queria que você me explicasse o que são os polos irradiadores. Então, os polos irradiadores, eles pressupõem um trabalho de uma criação de um grupo gestor que pode acolher a chegada do projeto e pensar a partir das lacunas, desafios, potências de cada localidade, como que você vai trazer pessoas para serem formadas, de que instituição, que conexão que vai se fazer com esse trabalho, porque o exercício de fazer uma formação, ela não é só a formação em si, mas como que apoia essas pessoas a terem espaço para trabalhar, para trazer os círculos de construção de paz ou outros procedimentos restaurativos. Então, o grupo gestor tem esse lugar de acompanhar e estar constantemente pensando a sistemática de implementação. Tem um eixo que é o processo formativo, que tem várias etapas, que é a coisa da introdução, a orientação à prática, o aprofundamento, até se chegar à preparação dos multiplicadores. E, por fim, como que todo esse trabalho vai se conectando entre as instituições, assistência social, o sistema de justiça, a comunidade, o trabalho com jovens. Então, como que a gente pode fazer para que tanto a preparação do grupo gestor como o processo formativo tragam resultados concretos de transformação? Então, o polo irradiador é uma metodologia para expandir a justiça restaurativa. O que os facilitadores precisam aprender para estarem aptos a aplicarem a justiça restaurativa? Penso que os facilitadores, eles começam a ficar prontos na medida que eles compreendem que a justiça restaurativa é uma mudança de paradigma, que não estamos ali para determinar o que o outro está fazendo, não é para diagnosticar, para simpatizar, para orientar, mas para criar um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam se colocar, trazer suas histórias. A partir das suas histórias, se escutarem, compreenderem como é que elas chegaram ali. E além de se compreenderem, como é que vão sair dali com o exercício de uma outra convivência. O facilitador começa a ficar pronto quando ele entende que ele não é um juiz, Ele não está ali para julgar. E isso é muito desafiador, O ser humano está sempre pronto para um julgamento. O facilitador começa a ficar pronto quando ele compreende que ele vai estar colocando pessoas reunidas e que reunir pessoas em situação de conflito e violência tem muito potencial criativo, muito mais do que uma determinação de um terceiro, Quando um facilitador cria um espaço protegido com esse coletivo, ele consegue trazer a competência que cada um tem para resolver suas próprias questões. Então, para preparar um facilitador, me parece que o primeiro lugar é convidar ele a olhar para suas próprias crenças, a entender o quão violento talvez ele seja nas suas relações, para que ele possa, a partir das suas lições de vida, a partir da sua própria trajetória, sentar em círculo e se perceber na sua humanidade, olhando a humanidade de cada um, se colocando no lugar de cada um que pratica um ato violento ou recebe,
para que ele possa criar uma dinâmica de diálogo que é circular, que não é linear, não é binário, que não é de certo e errado, onde as pessoas possam trazer o melhor que elas têm para olhar para o pior que elas fizeram. Existem habilidades como aprender a fazer perguntas, não perguntas fechadas, mas perguntas abertas. Conseguir estar com uma escuta atenta e, ao chegar ao final de uma rodada, correlacionar o que foi trazido e não trazer um juízo de valor. Tem uma habilidade de empatia. Apesar de hoje empatia estar sendo muito discutido como uma coisa, será se é possível? Mas empatia no lugar de entender que o outro tem sua história, que essa história é valiosa, que essa história pode trazer lições para que ele desenvolva novas ações. Mas, fundamentalmente, penso que um facilitador ele precisa se reconectar com a potência que o ser humano tem de se transformar. E se transformar se ouvindo e falando. Mônica, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo excelente trabalho realizado.